Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco um verdadeiro agente de mudança, Manuel Fontes de Carvalho. Natural de Braga e licenciado pela Universidade do Porto, é uma figura marcante da história da medicina dentária em Portugal. Médico-dentista desde 1979, foi fundador e primeiro bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, deixando uma marca decisiva na organização da profissão em Portugal e na sua afirmação internacional. Ao longo de mais de 4 décadas, conciliou a prática clínica com uma intensa atividade académica, como professor associado e pró-reitor da Universidade do Porto, onde também integrou o primeiro Conselho Geral da instituição. Foi ainda diretor dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto e presidiu a Comissão de Voluntariado da Universidade, reforçando o seu compromisso com a responsabilidade social no ensino superior. Participou ativamente na implementação do processo de Bolonha em Portugal e foi perito da Comissão Europeia durante 12 anos. Com um percurso transversal que abrange também o envolvimento cívico, social e político, Manuel Fontes de Carvalho foi fundador e presidente da Assembleia Geral da Associação Mundo a Sorrir e é atualmente membro de diversas instituições solidárias e culturais. Jubilado desde 2023, mantém-se atento e ativo, continuando a inspirar pelas causas que abraça e pelos pontos que constrói entre saúde, educação e responsabilidade social. Olá, professor Manuel Fontes de Carvalho, muito obrigado por estar connosco no Alumni Mundos. Obrigado eu. Eu vou começar por lhe perguntar os motivos que o levaram a escolher a área da medicina dentária e a Universidade do Porto para a sua formação. Bom, o facto de escolher a Universidade do Porto foi quase inerente ao facto, à residência na área. Eu não vivia no Porto nessa altura, vivia em Viana do Castelo, depois vim viver para o Porto porque a família assim o fez e, portanto, vim para o Porto e para a Universidade do Porto por isso mesmo. A área da medicina dentária foi mero acaso. Eu digo mero acaso porque eu nunca pensei em ser dentista. Eu estava na Faculdade de Medicina no meu 4º ano e integrava nessa altura, estamos a falar de 1975, integrava o Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina e como representante dos alunos. E nessa época tivemos uma situação que é o inverso do que acontece hoje, porque fruto da Revolução havia pelo menos intenção de inscrição, nós sabíamos isso, de inscrição na Faculdade de Medicina de cerca de 1000 novos estudantes. Tinham acabado as provas de acesso, tinham acabado nessa altura as admissões à faculdade e, portanto, nós percebíamos que iríamos ter uma situação de plétora dentro da Faculdade de Medicina, que só existia uma no Porto, que era impossível de ter. E então foi o então Presidente do Conselho Diretivo, era o professor António Coimbra, encarregou o professor José Oliveira, que também integrava o Conselho Diretivo, de fazer um trabalho de prospecção daquilo que poderia vir a acontecer no futuro. E então acontece que desses 1000 possíveis candidatos ao curso de Medicina, entraram 800. E pôs-se a questão de ter que haver uma drenagem de excedentes. E com a colaboração do reitor da época, presumo que era o professor Rui Luís Gomes, pôs-se a questão de se criarem novos cursos na área da saúde. Nasceu agora os cursos de alimentação, a altura a nutrição, nasceu o desporto, a biologia esteve para acontecer, mas não aconteceu, o ICBAS apareceu nessa altura, enfim, um conjunto de novos cursos e a medicina dentária. Porque percebemos que os tais 800 que iriam entrar, mesmo com as drenagens todas, iriam criar dentro do curso de medicina uma situação complicada no futuro, e eu queria resolver a minha vida e não queria muito andar à procura de emprego aqui, ali ou acolá, pensei que se calhar ir para a medicina dentária era capaz de ser uma saída mais vantajosa. pelo menos menos má. De forma que fui para a medicina dentária
sem perceber muito bem o que é que aquilo ia ser, era quase um tiro no escuro. E obrigou-me inclusivamente, porque entretanto ia passar para o 5º ano da Faculdade de Medicina, obrigou-me a andar para trás 2 anos e a entrar em Medicina Dentária em 1976. Portanto, acabei o curso em 1979 digamos que essa é a verdadeira causa de eu hoje ser dentista, de hoje ser médico dentista. Não é porque tivesse uma apetência muito... Foi uma decisão difícil esse voltar atrás, porque andar 2 anos para trás... Foi uma decisão difícil. Foi uma decisão difícil. No entanto, como tinha essa perspectiva, e realmente hoje percebemos que era correta, tinha a perspectiva de não ter emprego, ou pelo menos não ter emprego fácil, como hoje acontece depois de terminar o curso de Medicina, acabou por ser uma decisão acertada. E tão acertada foi que, na verdade, no país, nessa época, não havia dentistas, não é? Havia muito poucos. E havia, sobretudo, uma panóplia enorme de indivíduos curiosos, de ilegais, que preenchiam, digamos, a área da especialidade. Portanto, para nós, os primeiros 20, eu integrei o primeiro curso de 20 pessoas, para nós não foi difícil a integração no mercado de trabalho. Foi difícil, sim, a organização da profissão, mas isso é outra história, não é? Daí realmente eu ter seguido este rumo. Muito bem. Desse início da profissão falaremos daqui a uns minutos. O que eu lhe ia perguntar agora é como é que foi a experiência académica na Universidade do Porto? De que é que tem mais saudades desse tempo? O que é que eu tenho mais saudades? Isto está um bocado ligado a esta decisão de ir para a medicina dentária, sabe? Acabei por ser também um indivíduo que, não sei se ingenuamente ou não, mas envolvi-me num movimento associativo. E envolvi-me num movimento associativo numa época difícil. 74 e 75 também foi em convulsão. A situação era muito complicada. E concretamente na Faculdade de Medicina ainda mais complicada era. Como é conhecido por quem viveu esta época, não é? A Faculdade de Medicina, sobretudo as associações de estudantes que estavam no início, não é? Eram dominadas pela UEC, pelo Partido Comunista. E, concretamente, a Faculdade de Medicina do Porto era um dos grandes centros de intervenção do Partido Comunista. E eu e mais uns quantos colegas, uns 3 ou 4, estávamos envolvidos na Juventude Social Democrata, na JSD na altura, também um bocado ingenuamente, porque a ingenuidade política nessa época presidia as nossas decisões. Olha, resolvemos apresentar uma lista para o Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina. E devo dizer que, na época, o Conselho Diretivo era mais ou menos magnânimo, porque não havia conselhos científicos, o Conselho Pedagógico não existia, mas era um departamento dentro do próprio Conselho Diretivo. Resultado, o Conselho Diretivo era o verdadeiro governo da faculdade. E ainda hoje não estou bem a perceber como foi, mas a verdade é que nós ganhamos as eleições. E, portanto, a minha entrada nestas dinâmicas tem um bocado a ver com essa ingenuidade de ter alinhado numa lista concorrente à direção da Faculdade de Medicina, e tivemos depois a sorte de ter uma equipa com professores e mais 2 funcionários, que foi muito coerente e muito firme nessa altura, que era difícil, como lhe disse. Inclusivamente tivemos, digamos assim, a responsabilidade de, nessa época, estamos a falar de 1975 já, a responsabilidade de conseguir que houvesse o retorno de muitos dos docentes que tinham sido saneados no ano anterior. Concretamente, por exemplo, o professor Daniel Serrão foi uma das pessoas que foi reintegrada na universidade, na faculdade neste caso, por decisão nossa, nesta época. Recordo-me também das comemorações dos 50 anos da Faculdade, dos 150 anos da Faculdade de Medicina, 30 de janeiro de 1975, sendo ministro o Dr. Souto Maior Cardia,
no meio de uma convulsão enorme, conseguimos uma cerimónia de grande dignidade que na época era quase era inédita, não é? Era inédita naquela época. Portanto, esta minha entrada, digamos, nas atividades académicas tem a ver com isto. Depois, o facto de ter ido para a medicina dentária e comigo foram 2 ou 3 colegas que também estavam ligados ao associativismo ainda dentro da Faculdade de Medicina, o facto de ter ido para a medicina dentária, e a medicina dentária sendo um terreno completamente estéril naquilo que dizia respeito à organização da profissão, olha, por digamos, indicação e decisão, digamos assim, dos outros colegas, dos poucos que éramos, eu assumi, com o meu colega João Carvalho, já falecido, assumi depois a liderança daquilo que foi a primeira associação de estudantes, pequenina, associação de estudantes da faculdade, da escola, nessa altura ainda a Escola Superior de Medicina Dentária, mais tarde faculdade, e a progressão de todo este processo dentro da Universidade do Porto começa aí. Eu diria que acabei por assumir funções antes de estar preparado para executar isto. Tem sido quase uma constante ao longo da minha vida. Muito bem. Mas esse bichinho que tinha aí do fazer acontecer surge nessa altura na Universidade do Porto, ou o jovem Manuel já sentia isso desde muito novo? Essa ingenuidade acho que nasceu comigo, sabe? Eu recordo-me, eu fiz o meu liceu fiz em Viana do Castelo, no Liceu Nacional de Viana do Castelo. E se calhar começou aí. No Liceu Nacional de Viana do Castelo havia o reitor da época, era um indivíduo muito proativo, muito antes do 25 de Abril, não é? Que as coisas eram diferentes. E fundou um jornal. Nós tínhamos um jornal no liceu, que era o Impacto, ainda me recordo do nome. E eu fui diretor desse jornal. Pois isso já mostrei. Fui diretor desse jornal. Não me pergunto o que é que escrevia nessa altura, nem que assuntos eram os que passavam, porque o reitor não deixava passar tudo, não é? Sim, claro. Como imagina. E mesmo assim, ainda no liceu, depois... Sobretudo nessas épocas, antes do 25 de Abril, não é? Que nós nem percebíamos muito bem o que era, não é? Sim. Não percebíamos muito bem o que era. E organizamos lá, recordo-me que passava na televisão na época um programa que provavelmente ainda terá memória de ter acontecido, que era o Zip Zip, que era um programa do Raul Solnado, etc. Já são o filho da Revolução, portanto. E nesse programa da televisão, que era o Carlos Cruz, o Raul Solnado e o Fialho Gouveia, faziam umas entrevistas, assim, umas figuras populares, etc. E eu lembrei-me de fazer uma coisa semelhante no liceu. E conseguimos fazer. E foi a primeira vez que eu consegui perceber que não podia fazer tudo aquilo que queria. Porque recordo-me de a minha professora de Ciências Naturais, que era a mulher do governador civil de Viana do Castelo, ter vindo ter comigo e me dizer assim, olha, que este e este não podem ser entrevistados. Eu não tinha percebido porquê, só percebi isto depois de 25 de Abril. Porque eram indivíduos que em Viana do Castelo eram conotados com a oposição. Sim. Mas eram figuras populares e eu achava que eram aqueles que deviam ser convidados. Portanto, fez-me lembrar uma coisa que já não recordava há muitos anos, mas que realmente terá sido... Não sei, terá sido o gênese de tudo o resto. Terá sido a gênese de tudo o resto. Muito bem. Anos mais tarde, o professor acaba por fundar a Ordem dos Médicos Dentistas, da qual foi o primeiro bastonário. É um passo decisivo na regulação da profissão. Que resistências é que encontrou nessa altura? Isso é uma história muito complicada e muito comprida. Porque a Ordem nasce em 1998, perdão. Mas a Ordem nasce em 1998, mas é precedida de uma outra, da Associação Profissional dos Médicos Dentistas, que já era uma associação de direito público, portanto, praticamente era uma ordem. Sim. E que acontece nos anos 80. A história, para ser contada corretamente, precisamos de voltar um bocado atrás. Porquê? Como eu disse há pouco, nós não tínhamos regulamentação nenhuma da profissão. E aquilo que se desenhava mesmo durante aqueles 3 anos em que fui aluno
em que fui estudante do curso, era a necessidade de termos uma profissão livre, na área da saúde e, sobretudo, uma profissão médica interventiva. Precisávamos do controle deontológico. E precisávamos do controle ético e deontológico. Precisávamos de outra coisa que era muito importante, era ter a garantia de poder ter uma prescrição livre. Ou pelo menos muito próxima disso. E não era uma profissão não regulamentada que conseguia isso. Nessa época, como hoje, apenas os médicos tinham acesso a este tipo de prerrogativas, digamos assim, não é prerrogativas, são direitos. Sim. De forma que, ainda como estudantes, iniciamos um diálogo muito, muito interessante com o então bastonário da Ordem dos Médicos, que era o professor Gentil Martins. E com o professor Gentil Martins como bastonário e com o Dr. Guimarães dos Santos, que era o presidente do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, conseguimos que fôssemos aceites logo após terminar o curso. E foi fácil ou não? Não foi nada fácil. Pois imagino. Não foi nada fácil, porque as resistências eram muito complicadas. E nós éramos uns miúdos, não é? Éramos uns miúdos com 20 e poucos anos. Portanto, a nossa capacidade de persuasão não era propriamente fácil. Não era... Enfim, eu acho que era baseada em argumentos reais, mas que nós próprios também tínhamos alguma dificuldade em conseguir percebê-los, não é? Mas conseguimos que a Ordem dos Médicos nos aceitasse como secção autónoma. Portanto, tivemos uns anos no tempo do professor Gentil Martins. No tempo do professor Gentil Martins. E só termina a nossa permanência na Ordem dos Médicos, na secção de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos, só termina a nossa permanência na Ordem dos Médicos quando é eleito o bastonário o professor Machado Macedo, que nos disse muito concretamente que teríamos que deixar a Ordem dos Médicos quando tivéssemos número suficiente de profissionais que justificasse a criação de uma associação de direito público. E estamos a falar de finais de 80? Estamos a falar de finais de 80. E então nasce outra luta, neste caso com os vários Ministérios da Saúde, mas fundamentalmente com a Assembleia da República, no sentido de ser criada a Ordem dos Médicos Dentistas. E passam várias legislaturas até que, já com o estatuto, a proposta de estatuto na Assembleia da República, mas passam várias legislaturas sem que houvesse agendamento do processo. Nós mantínhamos na Ordem dos Médicos, portanto estava salvaguardada a questão básica que era o controle deontológico e a prescrição. Até que um dia termina uma legislatura. Já não me recordo exatamente qual é a data. Sei que era líder parlamentar do PSD na altura que estava no governo, o Luís Filipe Menezes, que tinha sido meu colega na Faculdade de Medicina e com quem mantinha e mantenho uma boa relação de amizade. E o Luís Filipe Menezes liga-me e diz-me assim: olha, vais ter que convencer a Assembleia da República na próxima legislatura porque nós não podemos agendar a legalização da Ordem dos Médicos Dentistas agora. Bom, era mais uma que tinha pela frente, não é? Isto acontece em junho desse ano e passado umas semanas ele volta-me a ligar e diz-me assim: aceitas que não seja a Ordem dos Médicos Dentistas e seja a Associação Portuguesa de Medicina Dentária que nós vamos conseguir a legalização disto? E já estava a Assembleia em férias. Sim. Eu disse: eu quero é uma secção de direito público. E diz-me ele: sabes, é que o governo pediu uma autorização legislativa porque se tinham esquecido de introduzir no orçamento a verba suficiente para o Campeonato do Mundo de Futebol Júnior. E então ia haver uma confusão. Por aí, talvez. E então havia uma conferência de líderes e eles não podiam apenas apresentar o projeto de orçamento complementar. E dizer: vou meter também a questão da ordem dos médicos, da ordem, neste caso, a Associação Profissional dos Médicos Dentistas, e mais um ou dois. E eu disse: pronto, então vamos a isso. Mas vais ter que aceitar que há ali 2 ou 3 aspectos que são anticonstitucionais e temos que retirar dos estatutos. Eu retiro à vontade. Quero é resolver o assunto. Pois olha, primeiro, não foi a Associação
Portuguesa de Medicina Dentária, porque a secretária se enganou e passou a ser a Associação Profissional dos Médicos Dentistas, a secretária que passou aquilo na altura à máquina. E os tais artigos que eram anticonstitucionais, esqueceram-se deles e continuam a ter lá. Só foram revistos muito mais tarde, quando em 98 passamos a ter a ordem. O facto de depois de termos passado a ter a ordem dos médicos dentistas é outra luta. E acontece em 98, quando nós éramos um grupo apenas de 800 profissionais. Portanto, aparece como a primeira ordem profissional que nasce depois do 25 de Abril, é a nossa, e nasce, como digo, da transformação da associação profissional em ordem, ligada, digamos assim, muito diretamente àquele problema que foi muito badalado na época e ainda hoje é reconhecido, que foi a questão da legalização dos dentistas brasileiros que cá existiam, não é? E, portanto, este foi um processo que esta questão dos dentistas brasileiros começa ainda connosco na Ordem dos Médicos, por um mero acaso, e que depois se desenvolve durante aqueles anos todos, até que é resolvido em 1998. Também passa uma série de governos, e ao contrário daquilo que muita gente ainda hoje pensa que terá sido uma questão meramente corporativa, não era uma questão corporativa, foi uma questão meramente política e de grande profundidade. Eu passei essa época, isso passou-se tudo comigo, todo este processo da legalização e dos dentistas brasileiros passa-se comigo. Posso dizer-lhe que passei as passas do Algarve durante muitos anos, com episódios. Reuniões, não é? Não apenas reuniões e depois as questões ligadas. Sabe que isto mexia com muita... Sim, diplomacia, não é? Isso, e depois mexia com a vida de muita gente, claro. e portanto, que não aceitava essa situação. Muitos deles estavam cá numa situação muito complicada de ilegalidade, e quando há ilegalidade, de uma maneira geral, há reações que não são propriamente reações... como eu ia dizer, inteligentes. Sim. Eu fui alvo de ameaças, fui alvo de situações muito complicadas, mesmo até a nível familiar, que recordo para contar aos netos, não é? Claro. Mas a questão realmente era uma questão política por uma razão muito simples. É que entre Portugal e o Brasil não havia praticamente nenhum conflito na época. O único conflito, entre aspas, que existia era a questão dos dentistas, que era uma questão menor. Tão menor era que nós e a Congénera Brasileira, que era o Conselho Federal de Odontologia do Brasil, onde existiam 320 mil cirurgiões dentistas inscritos, portanto a dimensão é esta, havia um acordo perfeito e total para que os profissionais brasileiros que estivessem em Portugal fossem sujeitos a um processo de adaptação do curricular, como era lógico, não é? Portanto, e de equivalência curricular, como era lógico. E que era exigida pela Comissão Europeia. Também era exigido pela Comissão Europeia, e esta é a questão, era exigido pela Comissão Europeia que Portugal retificasse os acordos que existiam com países terceiros, como condição para a entrada plena na União Europeia. E acontece que o único acordo que existia era o Acordo Cultural Luso-Brasileiro. O Acordo Cultural Luso-Brasileiro, que eu depois percebi que não era um acordo, mas era uma miscelânea de centenas de acordos bilaterais que existiam entre universidades, cidades, conselhos, empresas, etc., que tinha que ser resolvido. E o Brasil não estava nada interessado em resolver esse acordo porque lhe era favorável. Esse acordo cultural luso-brasileiro tinha nascido ainda no tempo de Salazar, quando o fluxo migratório era ao contrário. Exatamente. Portanto, o Brasil tinha essa dificuldade. Resultado, sempre que nós e o Conselho Federal de Odontologia Brasileiro, portanto, equivalente à Ordem Brasileira, chegávamos a um acordo, ou a diplomacia brasileira, o governo brasileiro quebrava o acordo. E isto andava de ano a ano. Até que, um dia, era ministra a doutora Maria de Belém Roseira, me disse: como é que nós vamos resolver este problema?
E eu disse-lhe, olha, eu só vejo uma solução, é responsabilizar os partidos todos em Portugal por uma proposta final. E como é que... bom, mas eu acho que deve passar a responsabilidade do dossiê que estava no Ministério da Saúde para a Assembleia da República. Se o Primeiro-Ministro e o Presidente da República aceitarem, acho que podemos passar a isso. E assim aconteceu. O Dr. António Guterres, o engenheiro António Guterres, aceitou passar a responsabilidade para a Assembleia da República, e eu passei a visitar a Assembleia da República praticamente todas as semanas, falando com os diversos presidentes das comissões parlamentares de saúde e que depois articulavam com o Brasil. E cheguei também, por proposta da Assembleia, a integrar a Comissão de Revisão do Acordo Cultural Luso-Brasileiro, que era presidido pela professora Isabel Magalhães Colasso. Não me pergunte como é que foram desenvolvidas as negociações, foram naturalmente difíceis, já não me lembro nada disto, porque aquilo quase todos os dias aconteciam coisas novas. Sei que a situação foi de tal ordem, ou era de tal ordem complicada, que um dia fui chamado ao gabinete de um ministro dos Negócios Estrangeiros, que, para que eu tivesse noção da gravidade da situação, me mostrou aquilo que tinha acontecido, uma nota que tinha acontecido e que tinha sido aprovada num Conselho de Ministros anterior, e que previa, inclusivamente, a possibilidade do corte de relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil. Portanto, chegamos a esse ponto. Culminamos depois, de uma forma muito agradável para mim e quase inesperada, quando, numa cimeira ibero-americana que teve lugar aqui no Porto, o presidente brasileiro, o professor Fernando Henrique Cardoso, sim, fez questão de me receber. E fez questão de me receber na visita que fez em Portugal de 2 dias, e a mim e curiosamente ao engenheiro Belmiro de Azevedo. Portanto, os dois portugueses que ele recebeu nesse dia fui eu e ele. E sem que eu percebesse muito bem porquê, aquilo que ele me quis dizer era o agradecimento, veja bem, depois disto tudo, o agradecimento pelo que eu fiz, fundamentalmente pela reposição das boas relações entre Portugal e o Brasil. Portanto, eu, um simples dentista deste país, terei feito qualquer coisa para que fosse restabelecido o bom relacionamento com o Brasil, e hoje mantenho uma excelente relação com todos os meus colegas brasileiros, e mantive nessa altura com praticamente todos aqueles embaixadores do Brasil que passaram por Portugal, nomeadamente o Zé Lampré, que depois foi Ministro das Relações Exteriores, e outros com quem tive, e aqueles que ainda são vivos, e ainda tenho uma excelente relação com eles. Portanto, o culminar da questão foi essa. Muito bem. Além desta grande aventura onde esteve envolvido, médicos dentistas, o professor foi também o presidente da Comissão de Voluntariado da Universidade do Porto. Acredita que o voluntariado e o envolvimento cívico devem fazer parte da formação universitária? Acho que é fundamental. A minha vivência na equipa reitoral da Universidade do Porto, aqui com o parceiro que está aqui ao nosso lado, o Dr. Albino de Oliveira, que foi eu ia dizer que eu fui mais o braço direito dele do que ele o meu braço direito, mas a dinâmica que ele instituiu no nosso relacionamento foi fundamental para que eu tenha saído daquela equipa reitoral com o sentimento de ter sido provavelmente de todo este meu trajeto ao longo da vida, aqueles 4 anos que ali vivi, para mim foram os mais gratificantes. E um deles foi precisamente a questão do voluntariado. Porquê? Nós estivemos muito ligados à promoção do emprego dos diplomados da Universidade do Porto. E conseguimos uma iniciativa que eu presumo que ainda se mantém,
que foi a Feira de Emprego da Universidade do Porto. Estamos a falar de um período de crise, o pós-crise da Troika, não é? Em que havia problemas tremendos de emprego para os jovens, e para todos, para os jovens e para os menos jovens. E essa Feira de Emprego, ao contrário até daquilo que nós pensávamos à partida, e a primeira foi na Expo Nor e depois repetimos na Expo Nor, foi um êxito. Mas foi um êxito porquê? Percebemos melhor, eu percebi melhor o que estava em causa na promoção do emprego, que não era propriamente só o diploma. Na época, e agora cada vez mais, as soft skills são importantes. Exatamente. E são tão importantes, e o Dr. Albino Oliveira foi responsável por isso, ele promoveu imensos cursos, imensas palestras de promoção das soft skills. Entre elas é o voluntariado. Portanto, o voluntariado aqui tem duas vertentes. Uma é fundamental para que os jovens possam ter, digamos, muito mais facilidade no acesso ao emprego. Por outro lado, o voluntariado é fundamental porque... Para desenvolver essas soft skills também. E não só. E porque em termos de sociedade, nós cada vez mais temos que ser solidários. Claro. E, portanto, a solidariedade entre as pessoas e fundamentalmente entre os jovens é algo que tem que estar na primeira linha da nossa intervenção enquanto homens. E realmente, dentro da Universidade do Porto, tivemos, e presumo que ainda continuamos a ter, uma grande adesão, digamos assim, dos jovens ao voluntariado. Na altura tivemos. E conseguimos fazer coisas interessantes. Provavelmente terão sido interrompidas quando saímos, ou pelo menos diminuídas quando saímos, mas ainda hoje há organizações dentro da universidade de voluntariado que são marcadas. Eu recordo, por exemplo, no nosso caso, de um dia ter sido interpelado pelo padre Jardim Moreira, que era o presidente da Rede Europeia Antipobreza, que eu agora integro, e que me pediu colaboração. E uma das colaborações que nós tivemos com eles, independentemente depois da dinamização dinamização cultural das igrejas da Baixa do Porto, foi o apoio às crianças, aos jovens e às crianças com dificuldades de aprendizagem do centro da cidade do Porto, de Ribeira e do centro da cidade do Porto, que tinham e têm muita dificuldade em conseguir aceder a um bom desempenho. E conseguimos um processo de mentoria. Portanto, estudantes da Universidade do Porto, 2 ou 3 estudantes da Universidade do Porto acompanhavam uma criança com situações e isso para mim foi extremamente gratificante e que recordo e mantém-se, porque o Padre Jardim Moreira ainda mantém este processo de mentoria. É um exemplo apenas. Mas a nível internacional também, em Moçambique, recordo-me, por exemplo, do apoio daquela comissão de voluntariado, que não me recordo o nome, do grupo de voluntariado da Faculdade de Engenharia, que apoiava a construção de edifícios após as catástrofes das inundações na Beira, e outros mais, inclusivamente fizemos uma feira de venda de Natal no Palácio Cristal, com a colaboração do Exército, com a colaboração da GNR, da PSP, que nunca tinha acontecido. Nós trouxemos para a Universidade a cooperação com as forças de segurança, que precisavam muito também de ser populares, e inclusivamente promovendo o emprego deles. Promovendo o emprego neles. Foi esta a sua costela de voluntário que levou também à criação da Associação Mundo a Sorrir? Essa também nasceu por acaso. E nasceu por acaso antes de eu estar nestas funções da universidade. Explique-nos primeiro um bocadinho o que era esta Associação Mundo a Sorrir, para quem estiver menos familiarizado. A Associação Mundo a Sorrir é uma ONG que promove a saúde oral, não apenas interventiva, mas também preventiva, inicialmente nos países de língua portuguesa, começamos pela Guiné-Bissau, e agora um pouco não apenas pelos países de língua oficial portuguesa, mas também cá em Portugal.
Portanto, fundamentalmente, a intenção é proporcionar a quem não tem condições para poder aceder ao dentista a possibilidade de o fazer de forma gratuita. E com voluntários. Sim. Portanto, nós temos um grupo muito alargado e tem vindo a crescer de médicos dentistas voluntários, higienistas orais voluntários que retiram do seu tempo livre o tempo suficiente para poderem prestar estes serviços. E que posso dizer-lhe que, por exemplo, nos países de língua portuguesa o fazem a expensas próprias. Porque pagam as viagens, apenas a Mundo Sorrir apenas consegue, junto das entidades governamentais, que são aquilo que a gente imagina nesse aspecto, muito difíceis de convencer, condições de alojamento muito pouco dignas, mas enfim, são as que são. Mas mesmo assim nós temos voluntários na Guiné, temos voluntários em Cabo Verde, temos em Santo Tomé, temos em Angola, temos em Moçambique. Portanto, hoje isto está disseminado. Como é que isto nasce? Isto nasce porque um dia o atual bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o Miguel Pavão, que conheço desde que nasceu, veio ter comigo e disse-me assim, eu tinha estado em Barcelona e tinha estado em contacto com organizações semelhantes que existiam em Espanha. Eu quero avançar em Portugal com uma ONG para trabalhar nestas áreas. E eu disse-lhe assim, ó Miguel, eu estou à tua disposição, mas não acredito que seja possível fazer isso em Portugal naquela época. Mas vamos a isso, vamos avançar. A verdade é que ele avançou, eu passei a ser o Presidente da Assembleia Geral, ele era o Presidente, foi trabalhando, eu fui dando o apoio que pude e conseguimos implementar a Mundo a Sorrir, que hoje é reconhecida como uma das organizações não governamentais de grande impacto a nível internacional e, em termos nacionais, calhou que o facto de eu ter um bom relacionamento com o até agora Presidente da Câmara de Braga, o Dr. Ricardo Rio, um dia em conversa disse-lhe, olha, eu acho que nós podíamos em Braga, ou você podia em Braga, avançar com uma organização que pode ter impacto social importante e que está disponível. E, portanto, ele acedeu e criou-se em Braga a Braga a Sorrir, que é, no dizer dele, e não só, porque na cidade de Braga isso hoje é reconhecido por toda a gente, digamos que uma das bandeiras da Câmara, foi uma das bandeiras da Câmara Municipal. Nós conseguimos em Braga, e reconhecido pelo próprio Presidente da República, que nos deu apoio, o professor Marcelo Rebelo de Sousa nos deu apoio. Ele também é minhoto, não é? Ele também é minhoto. E que fez questão de lá ir visitar e entusiasticamente, como é próprio dele, nos ter ajudado nesse sentido. Mas a Mundo a Sorrir, a Braga a Sorrir em Braga, que tem instalações, tem uma clínica muito boa, com colegas em permanência, incluindo o Laboratório Protosedentário, tem sido um excelente mecanismo de resolução dos problemas daqueles que não têm capacidade absolutamente nenhuma para poder ser tratados, e para além de nós resolvermos o problema de saúde deles, resolve-se também um problema que é muito complicado, que é um problema de acesso ao emprego. Porque imagina que pessoas com dificuldades de emprego, que não têm dentes, por exemplo, têm ainda mais dificuldades de conseguir encontrar emprego. E isso tem sido uma das grandes vitórias da Braga a Sorrir, que eu espero que agora no mandato do próximo Presidente continue, e que acaba por ter também réplica, noutros municípios, começa a ter um desenvolvimento quase nacional. Cascais já existe, no Porto também. No Porto temos, com colaboração da Misericórdia do Porto, no Hospital Conde Ferreira, uma clínica a funcionar nas mesmas condições, e só não temos noutros concelhos, porque cada vez há mais dificuldade em montar uma clínica. Montar uma clínica não é propriamente fácil, não é? Nem fácil, nem é barato. Portanto, é um orgulho da minha parte ter participado
na fundação da Mundo a Sorrir e, sobretudo, ter convencido o Dr. Ricardo Rio que a Mundo a Sorrir era uma coisa que interessava muito na cidade de Braga para apoio aos desfavorecidos. Muito bem. Ao longo deste seu trajeto, há algum momento em particular que o tenha feito sentir que valeu a pena tudo isto? Eu acho que isso acontece todos os dias. Eu devo dizer o seguinte, todas estas histórias que fui contando nascem do impulso do dia. Todas elas são pro bono. Eu só fui pago porque era professor da Universidade do Porto e só fui pago porque tinha o meu trabalho na clínica quando tinha, porque muitas vezes tinha que sair da clínica e deixar os meus pacientes para poder dar seguimento a estas questões. De resto, foi tudo pro bono, não é? Portanto, eu tive períodos de vida, concretamente como bastonário da Ordem, em que ia a Lisboa todos os dias. Portanto, Lisboa continua a ser o centro de tudo. Enquanto que um bastonário de uma das ordens residente em Lisboa resolvia um assunto em meia hora, saindo do seu local de trabalho e ao Ministério resolver o problema, perdia um dia. Exatamente. Ou pelo menos um dia. Um dia já quando nós conseguimos chegar a Lisboa no mesmo dia, porque houve períodos em que para ir a Lisboa tínhamos que ir de véspera. Tinha que ir de véspera no meu carro, dormia em Lisboa, pagava do meu bolso, porque a ordem e a Associação Profissional não tinha dinheiro para pagar, pagava do meu bolso, e para no dia assim ter uma reunião de meia hora. E não aconteceu uma nem duas vezes em que vim embora, sem ter a reunião. Portanto, isto era, digamos assim, movido pelo entusiasmo, claro, fundamentalmente pelo entusiasmo. Eu lembro-me de uma história, e está a propósito disso, que recordo com alguma piada, porque no fim quando assinamos finalmente o acordo com o Brasil, com a participação dos diplomatas, etc., era Presidente da Assembleia da República, o Dr. Almeida Santos, que oferecemos um almoço na Assembleia da República ao grupo, e depois estavam lá alguns deputados dos grupos parlamentares, e o Dr. Almeida Santos na locução final diz assim: Vocês deputados, fiquem sabendo que o Dr. Manuel Fontes Carvalho tem mais tempo de permanência na Assembleia da República aqui no Palácio de São Bento do que muitos dos senhores. Portanto, está cá mais tempo que muitos dos senhores. E realmente era verdade. Eu todas as semanas, pelo menos um dia, eu estava na Assembleia da República. Quando não era mais, os porteiros já me conheciam e tal, eu entrava e saía, era mais deputado do que eles. Portanto, isto tem um bocado a ver... É um bocado o testemunho do que foi o envolvimento pessoal durante estes anos todos, não é? De forma que, para me perguntar o que é que eu levo disto, levo só o gosto pessoal, fundamentalmente, de ter conseguido fazer alguma coisa que me satisfez e que poderá eventualmente ter sido útil à sociedade. Muito bem. Que conselhos é que daria aos atuais estudantes da universidade que tenham gosto por ser agentes de mudança? Há bocado falávamos na questão das soft skills. Eu acho que tudo isto encaixa nessa necessidade. Os nossos estudantes hoje, eu penso que as coisas não estão a mudar nesse sentido, no bom sentido, mas os nossos estudantes hoje estão muito voltados para a ideia de terem um canudo na mão. E ainda não pensam concretamente, pelo menos uma grande maioria é assim, durante o seu trajeto académico, não pensam diretamente naquilo que vai ser o seu futuro e que condições é que eles têm para poder vir a ter melhores condições de acesso ao futuro. E isso passa, primeiro, por uma educação de base. E essa educação de base eles provavelmente não são tão responsáveis quanto os pais, mas é fundamental. Parece-me que agora os governantes estão um bocadinho já cientes disto, concretamente com esta proibição dos telemóveis
dentro da escola. Portanto, fundamentalmente, aquilo que me parece ser importante é passarmos a ter mais convivência entre os jovens, já ainda no secundário. Uma coisa que me chocava e que eu repito muitas vezes é aquilo que me diziam os nossos funcionários do Serviço de Ação Social da Universidade do Porto quando iam às faculdades no dia das inscrições. No nosso tempo, eu acho que posso dizer isso, no nosso tempo nós fazíamos a inscrição na faculdade, era eu que vinha, às vezes passávamos a noite para arranjar um horário melhor e não sei quantos. Agora, diziam eles que vinha o pai, a mãe e o avô trazer o menino pela mão para fazer a inscrição na faculdade. Ora, isto é quase uma infantilização dos jovens. E depois, a questão hoje dos telemóveis, da informática, não sei quanto, está a retirar muito daquilo que era a convivência entre os jovens. No ensino secundário, nós vinhamos cá para fora para os recreios e não sei quantos, brincávamos, jogávamos à bola e tal, até à bofetada uns com os outros, etc. Mas a verdade é que isso acontecia. Hoje não, hoje eles saem e aquilo que fazem é pegam no seu telemóvel, cada um senta-se no seu cantinho à espera que toque novamente para entrar e não falam uns com os outros. Isto é um aspecto. Por outro lado, e aí a responsabilidade é da universidade, e eu penso que tem que ser revista profundamente. Nós tentamos fazer, eu e o Albino de Oliveira tentamos fazer isso, foi dar um bocadinho de importância a outras áreas que a universidade tem que transmitir. A universidade não pode ser só formadora de profissionais. Encaixa aí o tal voluntariado também, não é? A universidade precisa de formar homens. E formar homens não passa por dar notas maiores ou menores, ou não sei quantos, nem avaliar apenas aquilo que eles são capazes nas suas unidades curriculares. A universidade tem que ter programas que permitam que haja uma formação ética, também, cívica, adequada a uma boa integração na sociedade. E eu acho que isso não está a acontecer. As tais soft skills funcionavam nesse sentido. Eu lembro-me de uma vez estarmos numa audiência, numa sessão dentro do anfiteatro da reitoria e alguém que não recordo que estava a fazer a palestra virava-se para os estudantes e dizia assim: quem é que aqui da audiência foi escoteiro? E havia 2 ou 3 que puseram a mão no ar. Tem mais uma hipótese de poder ter emprego. Quem é que foi bombeiro? Eu sou não sei quantos. Tem mais uma hipótese de ser... Quem é que foi membro de uma associação de estudantes? E portanto, aí ficou claro que aquelas pessoas que já tinham uma formação humana para além da formação académica, tinham um passo em frente para poder ter acesso mais fácil ao seu trabalho, ao seu futuro, à sociedade. Mais fácil a integração na sociedade. Portanto, o que eu deixaria hoje, para resumir, o que eu deixaria hoje de conselho a quem entra na universidade é que não se limite a estar em frente ao computador, ou estar em frente ao livro, ou estar na aula com mais ou menos atenção, mas que pense que tudo aquilo que funciona à volta, a turma académica, a associação dos estudantes, o voluntariado, etc. Tudo isso é tão importante ou mais importante do que a nota final que eles vão ter no curso. Muito bem. Vamos para a última questão. Vou-lhe pedir para ser breve porque já ultrapassamos bastante. A conversa está boa. Se pudesse plantar uma semente hoje que representasse o futuro que gostaria de ajudar a construir, que tipo de semente seria? Uma semente para o futuro. Essa deixa-me um bocado surpreendido, não difícil, não é? Eu acho que a semente fundamental para o futuro é aprender a ser homem. Muito bem. Parece uma excelente semente. Professor Manuel Fontes de Carvalho, muito obrigado por estar connosco no Alumnimundos. Foi um gosto recebê-lo aqui. O Alumnimundos desta semana fica por aqui. Voltamos em breve com uma nova entrevista. Obrigado por estar desse lado. Muito obrigado eu. Deus, até à próxima.